Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje nós estamos de volta com mais um episódio especial do nosso podcast. O papo hoje vai ser remoto, vai ser à distância, mas tenho certeza que você vai gostar do nosso convidado, que é Myron César. Ele que é treinador de futebol da equipe do Cruzeiro Sub-20 e recentemente foi campeão da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2026, com uma campanha brilhante. Ele também já teve uma experiência em outra equipe mineira, que foi a equipe do América, tanto no Sub-17, no Sub-20. Em 2023, chegou também à final da Copinha, mas em 2026 fez uma campanha excelente, conquistando esse título. Se você está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, deixa o seu like, é importante, deixe também aí o seu comentário, se inscreva se chegou pela primeira vez. Se você está ouvindo a gente aí pelo Spotify, Deezer, outra plataforma, marque aí 5 estrelinhas, deixe também o seu curtir, é importante ter o seu feedback. Só lembrando, a gente está no mês de fevereiro, logo em março e em abril, nós continuaremos aí com formações especiais aqui no Ciência da Bola. Então, se você quer se capacitar em diversas áreas do futebol, fique de olho na próxima formação, próximo curso disponível para que você possa se inscrever e participar. Os links estão aqui na descrição. Hoje estou com um treinador especial, recentemente campeão da Copinha pelo Cruzeiro, pela equipe Sub-20 do Cruzeiro, treinador Myron César, pela primeira vez aqui no nosso podcast. Tudo bem, Myron? Tudo ótimo, João. Um prazer falar com você e todos os seguidores aí do Ciências da Bola. Valeu, Myron. Vai ser interessante o nosso papo aqui hoje. Espero que o pessoal também possa aprender, não só com o título, mas também com a sua carreira e que você almeja também dentro do futebol. E assim, para a gente iniciar, é a pergunta que muitos querem fazer, né? O que mudou na sua vida, Myron, depois desse título? Aqui nós temos vários estudantes, profissionais do futebol que almejam conquistar títulos importantes, principalmente quem trabalha na base, conquistar a Copinha é referência, né? Um dos títulos aí, referência no futebol brasileiro. O que mudou na sua vida nesses meses, né? Nesses dias, essas semanas após o título? Boa pergunta. Acho que mudou assim de forma substancial a expectativa, né? A expectativa de fazer sempre um novo, bom trabalho na competição seguinte. E acho que assim acontece com todos os profissionais de futebol. Junto com a conquista, obviamente que tem coisas que bem legais, assim, primeiro, algo excelente da conquista é a gente aprender a desfrutar e aproveitar desse momento, mas é expectativa e a cobrança, que é algo natural, né? Pô, parece ser um paradoxo, pô, vai ser cobrado porque venceu. Não, a cobrança é algo natural, tanto nossa como profissional, do entorno, do ambiente, né, dos jogadores, e todo mundo quer fazer uma nova boa campanha, e aí aquilo que você plantou e construiu, ela te dá subsídio, né, experiência para que o que vem depois, mas também traz expectativas, boas expectativas pro presente e pro futuro. E isso também, eu fico feliz de estar vivendo isso tudo, tá tudo certo. Que legal. Quero até parabenizar você pela excelente campanha, né? E também você já vem trabalhando na base há um tempo, em Minas. Sua carreira iniciou ali no América Mineiro, como auxiliar, depois você também assumiu a equipe Sub-20, chegou a bater na trave ali em 2023, né? Na final da Copinha pelo América, e agora em 2026 conquistando o título pelo Cruzeiro. Isso mostra também a evolução do seu trabalho, a persistência, e muitos profissionais que hoje estão trabalhando com futebol, estão na base, almejam alcançar títulos como esse, para alcançar um status ali, ser reconhecido, a mídia, a grande mídia, por exemplo, conhecer um pouco mais seu trabalho, isso com certeza vai ajudar, mas a gente sabe que o trabalho continua. Inclusive, a gente está gravando aqui Sim. que recente iniciou o Campeonato Brasileiro Sub-20, que vem uma temporada longa pela frente também. Isso cria também uma certa pressão em você, Maio? O futebol, nós temos que aproveitar, como eu falei, dos momentos bons, né, e de conquista e desfrutar disso tudo, porque é tudo muito rápido, né? Parece que a vontade que dá é de ficar aproveitando e comemorando isso
por um longo tempo, mas não é assim que funciona. E aí o que isso tudo fica como legado é que o mais importante são os processos, né? Da forma que isso tudo é construído e a marca que isso deixa na nossa vida, tanto como pessoa como profissional. É, o Campeonato Brasileiro, né? Nós estamos aqui hoje é dia 23, já iniciou, né? A gente iniciou no dia 21 contra o Juventude, então não dá tempo de comemorar, não dá tempo nem de respirar, e nós já estamos na nova competição, e o clube tem seus objetivos, a equipe tem seu objetivo, nós como profissionais temos os nossos objetivos também pessoais, então a vida tem que seguir, é continuar trabalhando, é continuar nos dedicando, e aproveitar o dia a dia, que é o que nos dá, que nos deixa marcas como profissional. O título da Copinha ele é importante, mas a construção disso tudo é que faz o negócio ficar interessante, né? É o que todo mundo quer chegar lá, e a gente sabe que o título vem como o chancelamento de um trabalho e de um processo. Mas a experiência, o dia a dia, os microciclos, as sessões de treino, o planejamento, isso não tem nada que possa substituir isso como experiência profissional. Fico feliz de estar vivendo isso dentro de um clube como o Cruzeiro, e espero que essa temporada continue com bons resultados, mas também com bons processos, com bons treinos e com dias de experiência para o que há de vir. Legal, Mário. Bom entender um pouco também nesse cenário, nessa preparação, também dessa mudança na sua vida, que impacta com certeza de forma positiva. Isso é importante para a evolução do trabalho e sua carreira profissional. Vamos falar um pouco também dessa preparação, como foi essa campanha, como que está sendo também a preparação da equipe para 2026. Você chegou no Cruzeiro em 2025, como que foi ali os bastidores, a preparação? Que foi uma campanha sensacional, né? Com vitórias ali. Tá, eu cheguei no clube no dia 17 de novembro, foi o meu primeiro dia de treino, né? Juntamente com praticamente todos os jogadores do clube que tinham idade de sub-20, com algumas exceções. Eu tinha por volta de 7 semanas, né? Até a estreia da Copa São Paulo. Nas primeiras semanas, nós tivemos reuniões com o departamento da equipe principal, do departamento profissional, junto com profissionais da equipe principal, e ali ficou algo pré-estabelecido que alguns jogadores já fariam parte da equipe principal nas primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. E aí o grande desafio foi ter um grupo de 30, 40 jogadores que todos esses possíveis tinham como possibilidade de começar a estrear a Copa São Paulo. E aí, no caminhar disso tudo, as coisas foram tomando forma, né? E aí, chegando o Tite, ficou estabelecido que todo mundo acompanhou, se eu não me engano, foram 7 ou 8 jogadores, depois mais o Fernando, que foi para a Copa São Paulo e voltou para fazer parte das primeiras rodadas do Campeonato Mineiro. Então, esses jogadores ficaram, e ali Batistella, Marcelo, Kaique, Bruno, deixa eu ver se eu lembro, William, não posso esquecer de ninguém, William, Nicolas, Murilo, Batistella, Juan, Kenji, Ryan Lelis e depois Fernando. Esses todos fizeram parte das primeiras rodadas. O Fernando foi e depois voltou. Então a gente inicia a Copa São Paulo em uma segunda equipe, que se eu posso dizer assim, né, com alguns jogadores que estavam ainda subindo da equipe sub-17, outros com ainda idade de 17, nascido em 2009, 2008, e alguns jogadores 2007 para compor esse início. Então, o grande desafio foi esse, preparar todos esses jogadores, porque eu não sabia quem de fato iriam fazer parte da preparação com a equipe principal e quantos iriam com a gente, com a equipe sub-20, para a Copa São Paulo. Dar forma para duas equipes e trabalhar dentro de uma prospecção de elenco, da possível
equipe da estreia, e isso foi desafiador, né? Ali, na última semana, nós tivemos a confirmação de todos os jogadores que iriam, de forma primária, os que iriam ficar. Assim foi construído. Nas 5 primeiras rodadas foi com esses jogadores nascidos em 2007, 2008 e 2009, mais o Fernando e o Kelvin, o Fernando 2005 e o Kelvin 2006, para as primeiras rodadas. E aí a gente não sabia em que momento a gente teria de volta, ou se de fato nós teríamos de volta os jogadores da equipe sub-20 que estavam compondo com a equipe principal. Fizemos as 5 primeiras partidas, as 3 da primeira fase, a 32 avos e a 16 avos com um grupo de jogadores. E aí nós tivemos quase todo, né, que ainda ficou Kenji, Bruno Alves e Marcelo na equipe principal. Nós tivemos quase todos os jogadores de volta no jogo contra o Santos na 8ª de final. E aí muitos me perguntaram, né, como foi, né, construir isso tão rápido, enxertar. Eu falei, não, que todos esses jogadores fizeram parte de todos os dias e todos os treinos, inclusive os jogos amistosos da preparação, da pré-temporada. Então, quando eles chegaram, não tinha nada novo, né? Eles saíram para compor por alguns dias e depois voltou e foi só dar seguimento. Então, aí, como foi passado, né? Como foi passado para os jogadores que depois tiveram que esperar para esses jogadores, os jogadores que ficaram na equipe principal, dar seguimento na competição. Não, e aí foi muito bem construído com Adilson, Joaquim e Fred, e o Caio, junto com os jogadores e com o elenco, que tinha possibilidades, então não foi novidade para ninguém. E aí, das 8ª em diante, nós tivemos o elenco praticamente completo para o restante da competição. E isso foi bem desenvolvido. Aí eu falo que o trabalho foi feito com muitas mãos, né? E aí eu tive a ajuda de todo o staff, da diretoria e da comissão para a gente poder dar um bom andamento e dar conteúdos, né, para que, independentemente de qual cenário viesse, a gente estava preparado para competir e manter um nível que o Cruzeiro esperava na competição. Como que você também almeja com o elenco? Se o elenco permanece, se há alterações, porque o desafio na base às vezes é esse, né? Quando a equipe conquista títulos, ou chama a atenção de equipes de fora, quanto também da equipe principal. E agora, pós-competição, todo pós-competição ele tem suas peculiaridades, seus presentes, né? E um presente maior é subida de jogadores negociados. Isso a gente fica satisfeito. Tem jogadores no processo de transição, como o Juan Gabriel, o Murilo e o Ryan Leles, que compõem ora com a gente, ora com a equipe principal, que jogou a primeira partida do Campeonato Brasileiro com a Juventude com a gente, e que em determinados momentos vai estar no sub-20 e em determinados momentos vão estar com a equipe principal. Isso é algo natural na categoria e a gente encara isso da melhor maneira, sabendo que o mais importante de tudo é formar bem, e aí a partir de uma boa formação vem bem os resultados para depois a gente revelar bons nomes para o cenário da equipe principal e o cenário também, cenário nacional. Então, esse foi o processo, não sei se eu consegui resumir bem, mas foi bem elaborado, parece que foi uma coisa meio doida, né? Uma equipe nas cinco primeiras partidas e depois uma equipe praticamente diferente na Copa São Paulo, da 8ª para frente. Não, essas 2 equipes foram treinadas durante toda a pré-temporada. Legal, Mário, você disse que foi um trabalho de várias mãos, para ter aí 2 equipes praticamente, uma preparação. Você chegou em novembro no Cruzeiro, teve essa preparação de pouco mais de 2 meses e conseguiu esse título com sucesso, mesmo tendo aí 2 equipes, mesmo tendo ali esse tempo curto também de trabalho. O segredo talvez seja, além da sua competência, também da competência de todos, da comissão técnica, seja também a questão da gestão do elenco, a gestão do grupo. Como que você se adaptou nessa equipe ao chegar no Cruzeiro, conseguir ali unir o pessoal, criar um modelo de jogo, um estilo de jogo que pudesse chegar aí a esse título? Assim, acho que tudo, a primeira coisa, independentemente do nível dos jogadores, né?
que você tem na composição do elenco, acho que o primeiro papel importantíssimo de uma comissão e dos líderes, né, das pessoas que lideram, é o poder de convencimento, de fazer com que os jogadores se convençam e acreditem que aquela ideia, ela vai potencializá-los como jogador de forma individual e também como equipe, que aquilo vai virar resultado. Esse talvez é um dos mais desafiadores dos desafios, né, que a gente tem pela frente. Tem um ponto importante em estudo que eu conhecia um pouco o elenco por jogar contra. Joguei muito contra durante todo o ano, conhecia das temporadas anteriores, então eu tinha uma ideia em relação à capacidade, a perfil de jogador. Óbvio, quando você chega e bota a mão na massa, você tem a real noção daquilo que você tem na mão, tanto de personalidade quanto de característica, e aí você afere ainda mais o seu olhar. Contei com a ajuda de profissionais que aqui estavam para contextualizar, né, o ano. Existem coisas que quem está de fora não tem noção, né, questão psicológica, mental, de comportamental de todo o elenco. E assim, e com muito trabalho, né, de muito treino, de muita avaliação, reavaliação de treinos, de jogos passados, de treino durante aquela semana de treino, e faz objetivo. O que ajudou foi isso, foi entender, conhecer característica e depois conseguir convencê-los que aquilo iria dar certo. Contei com muita ajuda de muita gente, né? Eu sou talvez o líder, e aí as coisas ficam muito atreladas ao treinador, tanto vitórias quanto derrotas, né, claro. Mas eu gostei da forma que foi construída, porque eu tive a ajuda de muita gente para que eu tivesse, primeiro, para também dar tranquilidade para trabalhar e inserir a ideia que eu tinha para eles, e a ideia nada mais era para potencializar aquilo que o elenco tinha como peculiaridade, né? Então, acredito que eu consegui conectá-los de acordo com aquilo que eles poderiam oferecer para o Cruzeiro. E isso foi muito legal. Legal, Mário. Vamos abordar aqui dois assuntos também que são importantes. Creio que os nossos ouvintes vão gostar muito. Principalmente a questão da sua formação, você que vem do meio acadêmico, e também depois eu quero saber a sua visão sobre a formação de atletas no futebol brasileiro, você que já está vivenciando isso há um tempo. Sobre a sua formação, até foi bem divulgado, noticiado, você que vem de uma nova geração de treinadores, vem do meio acadêmico. Você tem a graduação em Educação Física em Viçosa, né, na Universidade Federal de Viçosa, e também você fez a especialização, a pós-graduação, e uma pós de qualidade, né? Queria que você falasse para a gente um pouco desse seu histórico, o quanto que a sua formação acadêmica, tanto a graduação, a especialização, também os cursos da CBF, né, que você tem, quanto que isso te ajudou, vem te ajudando também no dia a dia, no trabalho. Eu costumo falar até para os atletas, né, que a vida ela nos traz sempre, todos os dias nós temos oportunidades, né, e a forma que a gente enxerga todas elas. A primeira oportunidade que eu tive foi como atleta, né, de poder vivenciar o futebol de alto rendimento como jogador de base e de um nível médio-baixo em relação ao cenário do futebol brasileiro, e isso eu também não tenho vergonha de falar, e essa experiência foi muito importante para mim. Eu joguei em clubes do interior de Minas Gerais, de Goiás, na minha curta carreira como jogador profissional, nas categorias de base, rodei também em clubes médios grandes. Então, isso me deu substância para poder dar o passo à frente. Eu lembro que quando eu resolvi parar de jogar futebol profissional, foi com 22 para 23 anos, consegui passar no vestibular na Universidade Federal de Viçosa, no campus florestal, e eu conversei com meus pais e eu vi aquilo como uma oportunidade de viver o esporte e o futebol de uma outra maneira e trabalhar em outro segmento do mesmo esporte. E aí fui cursar Educação Física, fui fazer o curso depois
da graduação, fui fazer a pós-graduação na Universidade Federal de Viçosa, juntamente com o professor Israel e o Próspero João Bouzas, que eram os coordenadores da época. Eu tive cursos e pessoas importantíssimas que fizeram parte da minha vida, que me ensinaram bastante. Eu já falei do curso de pós-graduação, assim mesmo como você salientou. Na Universidade Federal de Viçosa, durante a graduação, tive professores que foram importantes na minha formação. O professor Romário, deixar um abraço para ele, que foi uma pessoa fundamental, né, na minha jornada. E assim, e aliar esse conhecimento acadêmico que eu continuo dando seguimento, né, um processo que me dá todos os dias um subsídio interessante para continuar evoluindo, né, como treinador e profissional do futebol, e essa vivência que eu tive em atleta de base, em um período curto da minha vida como atleta profissional, a junção dessas duas coisas eu vejo que vem me ajudando a seguir. E aí a experiência prática no dia a dia que não tem nada mais enriquecedor, né, do que estar com a mão na massa e trabalhando com profissionais de alto nível. Fiz os cursos da CBF, né, a B e a A, e a troca de ideias, né, todos os dias dentro do clube, ou em cursos ou dentro do clube, vem me dando suporte para que eu possa evoluir na minha carreira. E aí eu vejo como é importante o processo, respeitar o processo, né, da nossa vida e dentro do futebol. Lembro da minha primeira oportunidade como auxiliar dentro do América, e aí eu faço um tour, né, sobre na minha carreira depois que eu parei e fiz os primeiros cursos, fiz a educação física. Meu primeiro treino minha primeira sessão de treino como treinador no Fluminense Florestal, né, lá com meu pai, que também foi uma pessoa importantíssima. Depois chute inicial, Riachinho, para chegar para ter uma oportunidade no América como auxiliar. E depois passar pela equipe sub-20, por sub-15, sub-17, sub-20, como auxiliar, até ter uma oportunidade como treinador, depois ter 3 anos como treinador da equipe sub-20 no América, e hoje no Cruzeiro. É algo assim que eu valorizo muito, né, esse processo, porque quando eu penso de jogo a jogo, aquele jogo lá de 2023, lá de 2024, aquele contexto diferente de 2025, eu fico muito feliz, porque é algo que ninguém vai roubar, que é a experiência prática que o dia a dia vem nos trazendo. E assim, espero que os próximos dias e os próximos anos venham ser de muita aprendizagem ainda e de muitas conquistas pela frente. E que as pessoas que estiverem no meu caminho, eu peço a Deus que sejam pessoas importantes e que me ensinem bastante, e que possa ter uma troca de alto nível, para que eu possa, até o fim da carreira, continuar evoluindo como profissional. Fantástico, Mário. Fantástico ouvir a sua história, ouvir a sua persistência dentro do futebol. Tão jovem, mas também aí com tanta história, principalmente trazendo a experiência de campo, como ex-atleta, também acadêmica. Isso aí, tenho certeza que os nossos ouvintes vão se inspirar bastante, e alguns até se identificando com você para continuar esse processo, essa evolução profissional. Muitos talvez até colegas ou adversários, né, que você deve encontrar por aí durante a temporada. Para a gente fechar o nosso papo, Mário, você que está trabalhando com a categoria de base, formando atletas já no processo de transição, né, para a equipe principal, e teve recente uma experiência como jogador também. Nesse período, você sente diferenças na questão da preparação do atleta brasileiro, na formação do atleta brasileiro? Há muitas pessoas que dizem que hoje os atletas estão sendo formados para o mundo, não só para jogar no Brasil, não só o estilo brasileiro, mas atendendo às diferentes escolas. Há atletas que talvez podem ir para a Itália, para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Espanha, ou mesmo continuar no Brasil, mas
com características amplas, né? Adaptada não só para o futebol brasileiro, mas para outros locais também. Como que você vê essa questão da formação do atleta brasileiro hoje? Boa pergunta, João. E aí, primeiro, antes de falar da formação dos atletas, vale salientar que hoje nós, no Brasil, evoluímos muito nesse processo pelo fato de que também estamos conseguindo formar profissionais de alto nível. Quem acompanha as categorias de base no Brasil, diferentemente daquilo que muitos falam por aí, mas tem profissionais muito capacitados e muito capacitados de alto nível para poder entregar um atleta para o cenário do futebol brasileiro da forma que todos esperam. Então, primeiro ponto do processo de formação são bons profissionais que trabalham hoje nas categorias de base. O segundo ponto são processos que estamos evoluindo dentro do futebol brasileiro de forma considerável, né? E todos os anos as reflexões, os cursos e a prática vêm nos dando a cada dia mais aferimento para que as coisas andem bem e que a gente possa formar atletas ainda melhores, jogadores ainda melhores. E aí, a qualidade e a capacidade do jogador brasileiro, né? Que ainda assim eu acredito que nós temos bons jogadores por todo o Brasil com muito potencial para ser lapidado. Nós evoluímos muito o processo de formação, hoje de uma forma muito mais intencional. Existem coisas que vêm talvez limitando esse talento e essa pedra bruta, que aí é uma reflexão muito mais profunda, e aí eu parto de uma questão muito mais social, de sociedade, de evolução da parte da perspectiva social como um todo, do que só o futebol. E a gente não pode fazer uma reflexão fechada sobre isso, mas o que eu fico feliz é que existe uma conexão e uma intenção maior em relação à formação de jogadores hoje. Existe um direcionamento para aquilo que nós queremos como clube, como profissionais, e aí o que a gente quer desses jogadores e aquilo que a gente quer entregar no futebol brasileiro. Então, não podemos comparar, né, essa intencionalidade de hoje com o passado. Fico feliz também de compartilhar dia a dia e de estar todos os dias enfrentando ou participando, juntamente com treinadores de altíssimo nível, né? Eu posso falar aqui como uns amigos e outras que eu não tenho tanto contato, mas de enfrentar, como o William Batista, como o Alan, agora no São Paulo, o Fernando no Red Bull, tem o João Batista que está no Porto Vitória, que é um treinador que eu acredito que vai vir com ideias bem legais aí no cenário do futebol brasileiro. Aqui no Cruzeiro tem bons treinadores também, e isso só enriquece todo o futebol, e aí nos apresenta ainda mais possibilidades dentro do futebol e nos desafia, e a gente vai crescendo junto. A nova safra de treinadores é muito boa, né? E aí são treinadores muito competentes, muito intencionais, que preocupam com o processo de formação de base, preocupam com o jogador de forma individual, e isso só quem colhe e quem tem a ganhar é o futebol brasileiro. Fico feliz por tudo isso, estar vencendo isso tudo numa grande equipe como o Cruzeiro. Legal, Mário, muito bom te ouvir, muito bom conversar com você aqui pela primeira vez no Ciência da Bola. Espero que o pessoal também tenha gostado, tenha aprendido, principalmente sobre como trabalhar em uma equipe grande como o Cruzeiro, como conquistar um título como você conquistou em tão pouco tempo, preparar uma equipe e também as suas ideias, seus pensamentos aí para a temporada e destacando principalmente a nova geração de treinadores que, assim como você, outros profissionais também
estão aí para cada vez mais evoluir nosso futebol brasileiro e, consequentemente, muitos atletas serão bem informados. Convido o pessoal para acompanhar o Mairo aí nas redes sociais, tá? Depois dê uma olhada, pesquisa se você ainda não estiver seguindo o Mairo aí no Instagram, depois pode até chamar ali no direct para trocar uma ideia, conversar, falar que ouviu aqui no Ciência da Bola. Sucesso para você, Mário. Espero que não seja a última vez aqui no Ciência da Bola, que a gente possa conversar em outros momentos, falar também sobre outros assuntos aqui no nosso podcast. João, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Espero que a gente possa estar junto outras vezes. E espero também que mais profissionais como você venha nos ajudar a propagar esse processo de formação no futebol brasileiro, que é árduo, mas muito gratificante. Agradeço muito. Mais uma vez, obrigado. E este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pela sua audiência. Muito importante, dá o seu feedback, deixa aqui o seu like, o seu comentário. Siga a gente aqui nas redes sociais, no Instagram, siga também o Mairo nas redes sociais. Tenho certeza que ele vai atender vocês. E nos vemos na próxima semana com mais um convidado especial aqui no nosso podcast.